Aí está a nossa missão, de uma forma clara. Pregar o Evangelho. A nossa missão é pregar o Evangelho. E Jesus disse, essa missão de pregar o Evangelho é para toda geração. E essa pregação deve se estender a toda nação, a toda tribo, a toda língua, povos e raças. Quando isso acontecer, virá o fim. É uma missão divina. Quem nos mandou fazer isso? Jesus Cristo. Não é uma missão específica para um trabalho, uma função. Não é uma missão específica de sacerdote e de pastores. Quem colocar desse modo está colocando errado. O ID atinge não somente sacerdotes e pastores, mas atinge você, atinge eu. O ID de Jesus Cristo nos atinge. É uma comissão que foi atribuída a você, a mim, foi atribuída a nós. Aí está a nossa grande tarefa espiritual nesse mundo. Porque é claro que a gente tem que se manter. E para se manter, tem que ter uma outra missão, que é o nosso trabalho, a nossa profissão. Aí estaremos com o pé no chão. Definimos nossa profissão, depois podemos executar aquela tarefa espiritual, que é pregar o Evangelho. Aí está uma missão que nos atinge a todos. Eu fui criado numa geração que ninguém me leu Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 5 e versículo 10. Então eu não sabia. E o que é que lá diz? Você pode depois constatar, arrumar uma escritura, ou abaixar um aplicativo no seu smartphone e abaixar uma escritura. E você vai constatar em Apocalipse capítulo 5, 10 que você é sacerdote. Você é sacerdote. Eu, na minha geração, ninguém falou que eu era sacerdote. E a minha geração não soube disso. Achava que essa tarefa de pregar o Evangelho era uma tarefa que pertencia aos ministros. E a gente tinha que ocupar apenas com o nosso lado profissional. Por isso que Jesus diz: errais em não conhecer as Escrituras. O quê? Você erra quando você não conhece as Escrituras. E nem conhece o poder de Deus. Você erra. Quem disse essas palavras foi Jesus Cristo. Você está andando no caminho do erro. Quando? Quando você não conhece as Escrituras Sagradas. Aí então,
quando não conhecemos as Escrituras Sagradas, caímos no erro das doutrinas dos teólogos. Porque os teólogos querem mostrar que eles têm conhecimento. Então, para mostrar que tem conhecimento, eles têm que apresentar em forma sistemática o seu conhecimento, que vai ser produzido em forma de doutrinas, de dogmas. E aí é que começa a surgir a diversidade de doutrinas, de dogmas, conhecimento de teólogos, conhecimento de homens. E isso vai gerar o quê? A produção de igrejas, surgimento de igrejas. Vai redundar no igrejismo. E aí como que você vai pregar a fé com tanta diversidade de doutrinas e de igrejas? Porque cada qual está agora alinhado na direção das suas doutrinas. Não vão ouvir a pregação da fé. Porque a primeira pergunta que ele vai lhe fazer é essa: qual é a tua religião? Você é católico? Você é evangélico? Você é espírita? Com esse sistema de doutrinação, é difícil pregar a fé de Jesus Cristo. Porque a religião nos divide. E uma casa dividida não prospera. Por isso que Jesus Cristo falou. Então, o que nos unifica? Como nós vamos nos tornar um e sair da garra dos teólogos, das doutrinas dos teólogos? Olhando para Jesus Cristo. Olhando para Jesus Cristo. Não é? Alguém está perguntando se eu sou evangélico. Daqui a pouco outro vai perguntar: você é espírita? Daqui a pouco outro vai perguntar: você é católico? Né? É o que eu estou acabando de dizer. Hoje a nossa mente está na linha dos teólogos. Está seguindo as doutrinas dos teólogos. Está com este caminho criando igrejas, nos dividindo. Estamos divididos. Não é verdade? É uma pergunta que nos divide. Porque se você for protestante, eu não vou olhar para você. Ah, você é católico? Ah, eu não vou olhar para você. Ah, você é espírita? Eu não vou olhar para você. E a pregação da fé, como é que fica? Porque Jesus nos mandou pregar. E essa competência agora é sua, que está aí do outro lado. É minha que estou aqui. É nossa. Como eu tinha dito, na minha geração ninguém me falou isso. Nós achávamos que a pregação pertencia e cabia unicamente a quem? A pastores e padres. Pertencia aos teólogos. Mas se você for em Apocalipse capítulo 5, leia lá, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Capítulo é um número grande, 5. E versículo 10, você vai descobrir uma coisa que você talvez não sabia. Eu vou antecipar aqui, para você ter ideia. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Por isso que Jesus disse e entregou a missão na tua mão, na minha mão, na nossa mão, e de pregar o Evangelho. Esta é a pregação que traz a unificação.
quando nós nos alinharmos dentro da pregação de Jesus Cristo. Seremos uma voz. Aí não terá católico, evangélico, espírita, porque estaremos dentro do panorama de Jesus Cristo. Aquele que disse: gente, eu sou a verdade. Aquele que disse: eu sou a porta estreita. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A única forma de nós irmos até Deus, o único caminho é Jesus Cristo, a porta estreita. Pois largos são os caminhos que levam para o mundo. E o mundo, dentro da reflexão das Escrituras Sagradas, se opõe a Deus. E no mundo a gente tem muitas perspectivas que eu vou chamar caminhos de atalho. Como eu tenho dito, todo caminho de atalho, ele leva a uma direção cada vez mais distante de Deus. Aí está o caminho dos atalhos, o caminho que o mundo nos oferece. Eles são bonitos, são persuasivos, vai de acordo com a razão. Mas o nosso caminho não é o caminho da razão, o nosso caminho é o caminho da fé. Pois temos como princípio que agrada a Deus é a fé. Se você quer ter uma cura, é a fé. Se você quer sair do enrosco, é a fé. Tem de fé. Jesus, nos dias dele, procurava ver a fé. Nisso consistia a procura de Jesus Cristo. E onde Jesus encontrava a fé, sabe o que acontecia? Milagres. Milagres. Aí está o ensinamento de Jesus Cristo. Deus quer que você tenha uma vida sobrenatural. Isto é, uma vida de milagres. Para que você o adore com espírito de alegria, com júbilo, porque você vai ter aquela fé preciosa. Em que consiste a fé preciosa? A fé preciosa consiste em saber que Deus é todo-poderoso para suprir as nossas necessidades. O que quer dizer isso? Deus ouve e atende às nossas orações. Aí está o exemplo da fé preciosa. Crer que Deus ouve as nossas orações. Foi justamente isto que Jesus Cristo fez diante do túmulo de Lázaro. Pai, eu sei que tu ouves a minha voz. Eis o tipo de fé preciosa. A fé que estava no coração de Jesus Cristo. E devemos lembrar que Jesus é o nosso modelo. Isso quer dizer que aquele tipo de fé que havia no coração de Jesus Cristo deve haver dentro do coração dos cristãos. E assim, Deus confirmará a sua palavra em nossa vida, pois desde as Escrituras que Deus está de olho nas suas palavras para as fazer cumprir. Isto, em outros termos, é o que? Milagre. Deus quer fazer milagre em sua vida. Deus quer fazer milagre em minha vida. Deus quer fazer milagre em nossa vida. Aí pronto. Abraçado e orientado por esse tipo de fé preciosa, fé que havia no coração de Jesus Cristo,
nós venceremos o mundo. Por isso que está escrito: se você passar pelo fogo, não se preocupe, eu estarei com você. Se você passar pelas multidões das águas, pela turbulência, eu estarei com você. Resultado: crendo numa proposta desta, numa proposta divina, você vai ter paz em meio à tempestade. Você vai fazer como Jesus Cristo. A tempestade era alta, era grande. Os discípulos lutavam contra a tempestade. O barco parecia que ia afundar, até o ponto que eles sentiram que não tinham mais forças para lutar com a tempestade. Eles não tinham força para lutar contra a tempestade. E agora? Acabou nossas forças. Lutaram com toda a sua força, extenuaram-se, não tinham mais força. Quando ele olha para o barco, Jesus dormindo, no meio da tempestade, Jesus dormindo. Eis o tipo de fé. No meio da tempestade, Jesus dormia. É o quadro de fé que Jesus tinha no seu coração e quer que isso passemos uns para com os outros. Esse mesmo tipo de fé que estava no coração de Jesus Cristo. É nisso que consiste a nossa pregação. E de pregar. Então a pregação é uma competência sua, que está aí do outro lado me ouvindo. É uma competência minha, é uma competência nossa. Como diz Apocalipse 5, versículo 10, nós somos sacerdotes. E, se lermos o versículo 9, diz que Jesus Cristo nos comprou para Ele, através do seu sacrifício, do seu sangue. E que Ele, agora, nos coloca no reino dele. Essa é a pregação nossa. O reino de Deus é chegado. E Jesus nos comprou para habitarmos no reino dele. Não é um privilégio? Esse é o tipo de fé que deve nos unificar. E vai nos tirar das doutrinas dos teólogos, dos igrejismos dos teólogos, e vai nos pôr em união com Jesus Cristo. E nós seremos uma raça só. A raça da nova criatura. Os nascidos de Deus. Os habitantes do reino de Deus. No aqui e agora. Valeu, né? Chegamos no ponto de unidade. Onde nós somos unidos pela mesma fé. Que consiste em crermos nas palavras de Jesus Cristo. Não nas palavras dos homens, nas doutrinas dos homens, nos dogmas dos homens. Pois as doutrinas dos homens nos dividem em igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Mas Jesus Cristo nos unifica em torno da sua palavra. A pregação, o reino de Deus é chegado. E Ele pagou o preço para que você estivesse lá, para que eu estivesse lá, para que nós estivéssemos no reino dEle. Agora somos um povo, o povo de Deus. Olha, né? Senhor, vamos usar agora a autoridade que Tu nos deste. Pois disseste que temos autoridade sobre toda a força do mal, do inimigo, o diabo, Satanás e seus anjos. E que no Teu nome curaríamos enfermo, expulsaríamos demônio. Então, em nome de Jesus Cristo, você é espírito de enfermidade, você é espírito de morte, sai de nossos corpos, da cabeça à planta dos pés. Sai de nossas colunas, nossos ossos, nossos órgãos internos, todo tipo de enfermidade, espírito de morte. Sai nosso aparelho urinário, respiratório, circulatório, digestivo, bucal, visual, nossos ouvidos, mãos, pés, braços e pernas. Todo tipo de enfermidade e morte. Sai também de nossa mente, espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza, angústia, dor, depressão. Saia de nossa mente em nome de Jesus Cristo.
Sai também da nossa vida espírito de pobreza, miséria e desgraça. Sai dos nossos países em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, aquele que nos conduz em toda a verdade. E andareis na liberdade dos filhos de Deus. Amém.